né? De podermos aprender um pouco mais, nos envolvermos com a presença, com a palavra, com o Espírito de Deus. E eu sei que esses são os momentos, né, reservados para nós, para que nós a cada dia possamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu sei que você que está aí na tua casa essa noite, você está em uma condição, querido, de poder receber um pouco mais da palavra do Senhor, de poder se fortalecer um pouco mais, de poder fazer desse momento o teu culto racional, santo, ao Senhor. Então não perde essa oportunidade, meu irmão. Não desconsidera essa condição de alcance que Deus estabeleceu mesmo em um tempo como esse para alcançar a tua vida. E eu sei que se você considera isso, entendimento vai chegar, pois está escrito: considera o que te digo e o Senhor te dará entendimento em tudo. Então não perde esse momento por nada, querido. Eu sei que várias pessoas estão com aquele desejo, né, de estar na igreja, de poder voltar à igreja. Começa criando essa expectativa no teu coração. Começa despertando isso dentro de você. Começa vendo isso com os teus olhos fechados. Você poder se levantar na sua sala e se ver na igreja. E poder exaltar ao nome do Senhor. E podendo adorar a presença do Senhor. E a cada dia se fortalecer nisso, meu irmão. Não baixa a guarda, querido, mas permanece com o escudo da fé e a espada do Espírito em punho, combatendo esse bom combate, que com certeza chegará um pouco mais para nós essa noite. Força, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Oh, aleluia, aleluia, Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Então, queridos, boa noite para você que está em casa essa noite, né? Graça e paz para você que está aqui e para você que está em casa também. Então, não perde nada, não deixa nada roubar a tua atenção nesse momento. Se você já jantou, louvado seja Deus. Se você ainda não jantou, você pode esperar um pouquinho para se alimentar primeiro espiritualmente, depois você vai se alimentar fisicamente, e com certeza você fazendo essa alimentação balanceada espiritualmente e fisicamente, você vai permanecer não somente forte no seu corpo, pois eu sei que hoje, né, nós temos as pessoas sendo prudentes no sentido de guardar o seu corpo, de poder preservar a sua saúde, e isso é louvável. Mas eu posso te dizer uma coisa: nós não podemos descuidar da nossa saúde espiritual, não é? E nos mantermos a cada dia sadios, como Paulo escreveu a Tito, né? Ele disse: olha, exorta ao povo que se mantenha sadio na fé, no amor, na pureza, na constância. Então nós precisamos nos manter sadios nisso também. E eu posso te dizer, para essas coisas, né, o que vai nos manter sadios é estarmos ligados na videira, tendo uma vida de comunhão com o Senhor, com o seu Espírito, envolvendo-se a cada dia com essa consciência maior da palavra, do poder que há nela, do que nós precisamos fazer com a convicção que já temos dentro de nós. Isso vai fazer toda a diferença em nossa vida. Então fica ligado. Hoje quem vai estar ministrando para nós, né, é o ministro Del. Então chega para cá, homem de Deus. Aleluia. E se eu fosse você, eu não perderia esse tempo por nada. Eu sei que num momento como esse, a gente lembra de uma coisa, lembra de outra, dá vontade de tomar água, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de levantar, dá vontade de ver aquilo. Chega uma mensagem no WhatsApp: meu irmão, deixa tudo isso para depois, se possível, e pega a melhor parte, que é a palavra. Aleluia. Graças e paz, amados. Boa noite. Glória a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pelo fato de algumas pessoas estarem aqui, né, sedentos, com fome e sede pela palavra do Senhor, como bem falou o nosso pastor Adilson Santos, que nós devemos cuidar da nossa saúde espiritual, né? Muitas vezes as pessoas priorizam
né, a alimentação balanceada como a alimentação natural, mas Jesus falou, né, que nem só de pão, de coisas físicas ou palpável, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa sim é a sustentação da nossa vida espiritual, ela que vai fazer toda a diferença, pois no tempo da adversidade somos nós que devemos colocar para fora aquilo que está dentro, desde que hajamos em nós uma consideração por aquilo que nós estamos ouvindo, atentando, valorizando e considerando. Com certeza, quando se levanta um obstáculo, uma dificuldade, nós temos como sobressair, né? Sobressair, sair bem, né? Muitas vezes assim no natural, quando a gente pergunta a alguma pessoa, e aí fulano tal, como é que você está? Ele diz, eu estou escapando feito gás de cozinha. E Deus não criou você para viver escapando feito gás de cozinha. Deus nos criou para nós vivermos e vivermos bem. Até porque nós somos imagem e semelhança de Deus e nós devemos representar aquele que é o nosso Senhor, o nosso dono. Amém? Então você não nasceu para viver escapando, né? Como aquela pessoa que diz assim, não, eu estou escapando feito gás de cozinha, estou só pela peinha, só a graça. Se você está só a graça, glória a Deus, porque é a graça que nos sustém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Você que está aí do outro lado, como você bem sabe, e algumas pessoas que também podem não entender, não saber, mas nós somos a Igreja Família Eu Valorizo, somos daqui de Caruaru, Pernambuco, bairro do Salgado, Rua Barão de Caruaru, né, número 141, onde presidido pelo nosso pastor Adilson Santos e sua esposa Márcia Santos, e o nosso pastor auxiliar, que é o pastor Ailson Silva, e sua esposa Wilma Silva. E também quero deixar um glória a Deus, uma paz do Senhor para todos os diáconos e todos os nossos irmãos que fazem parte dessa congregação. Amém? Glória a Deus. Então, vamos nos alimentar da palavra, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer algo para você. Existe 4, tem mais. Mas eu queria falar a respeito de 4 coisas que pode influenciar o que a gente pode, onde nós podemos chegar, o que nós podemos produzir, ou o que a gente não pode chegar, ou aonde a gente não pode chegar, e o que a gente também não pode não produzir. Quais são essas 4 coisas que eu quero falar? Uma dessas 4 coisas são isso aqui. Com quem você anda, com quem você fala, com quem você fala, o que você ouve e o que você lê. Amém? Com quem a gente anda, o que a gente fala, ou com quem a gente se associa, né? O que a gente lê, e essas coisas vão determinar onde a gente vai chegar e o que a gente vai produzir. Ou também, dependendo de quem nós estamos andando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando e o que nós estamos lendo, também pode determinar aonde nós não podemos chegar e o que nós não vamos produzir. Amém? E eu digo para você, só a palavra de Deus, amado. Se você tem o hábito de se associar com pessoas que amam a palavra, você tem o hábito de ouvir pessoas que amam a palavra, de ouvir uma boa ministração, se você tem o hábito de falar a palavra, conformidade à palavra, em linha com a palavra do Senhor, se você tem o costume de ler bons livros, amado, a sua vida será um sucesso. Amém? Agora, se você não se associa com boas pessoas, se você não fala de uma forma correta, né? Se você não tem boas associações, se você não fala alinhado à palavra de Deus, só fala negativo, se você não lê bons livros, infelizmente, eu quero dizer para você, sua vida, nesse momento, dias como hoje, nesses dias como este que nós estamos vivendo, eu sei como você está. Você está ansioso, perturbado e muitos com desejo de suicídio. Por quê, amado? Tem ouvido muitas coisas contrárias à palavra de Deus, mensageiros de caos, de destruição, de enfermidade, de morte, né? E, consequentemente, tem falado, tem concordado com essas coisas, né? Não tem lido bons livros, não tem escutado uma boa ministração. Então, o seu foco não está sendo a palavra de Deus, seu foco está sendo outras coisas.
você está sendo influenciado por outras fontes, por outras informações. Amém? Agora veja que interessante essa palavra em Isaías 45, onde ele nos leva a gente focar naquele que é todo-poderoso, mais que suficiente. O El Shaddai, o todo-poderoso e mais que suficiente. Então olha aqui em Isaías 45, versículo 1, ele diz assim: assim, pois, diz o Senhor ao seu ungido assírio. Eu posso dizer que ele hoje está falando conosco, não assírio, mas está falando comigo e com você essa noite, amém? Então assim, pois, diz o Senhor ao seu ungido assírio, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Você pode aí na sua casa olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: olha, a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha também ninguém abre. Amém? Aleluia. Ele diz aqui, olha, eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante deles as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Então, amado, não tem porta que esteja trancada que não vai ser escancarada para você. Se você crê nisso, aí na sua casa você pode dizer o amém, que quando você está dizendo amém, você está dizendo que está concordando com Deus. Amém, amado? Aleluia. Então ele diz no versículo 2, eu irei adiante de ti. Aleluia, ele está dizendo que vai adiante de você. Ele vai adiante de você, ele está dentro de você. Eu irei adiante de ti e arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Aleluia. Digo, meu Senhor é aquele que rompe. Ele rompe em mim. Aleluia. É Ele que rompe, amado. Nós com eles, nós romperemos. Porque a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O maior habita em nós. O maior habita em nós. Aleluia. E ele diz no versículo 2, eu irei adiante de ti e arrombarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Versículo 3, dar-te-eis tesouros ocultos e riquezas escondidas, só pode dar quem tem. Ele é o dono do ouro e da prata, amados. Aleluia. Ele diz, dar-te-eis tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibais que eu sou. Diga, Ele é. Aleluia. Quando ele diz eu sou, ele está falando do El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais que suficiente. Amém? Ele é. E você vai ler nessa passagem aqui, quantas vezes ele diz que só Ele é e que não há outro além dele. Então ele diz no 3, dar-te-eis tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibais que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. Ou seja, o Deus, o Senhor da igreja. Amém? Versículo 4. Você pode notar aí, só uma vez ele falou agora, eu sou, né? Versículo 4. Foi por causa do meu servo Jacó, ou foi por causa da igreja, podemos dizer assim, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome e te concedo um título de grande honra, embora tu não conheças quem sou. Olha, ele te concede um título de grande honra. No natural a gente sabe que um título de grande honra pode ser um governador, pode ser um presidente, pode ser um embaixador, mas o título de grande honra, eu digo não um título, mas é um fato, é uma realidade. É o título de filho de Deus, e você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Não deixa nada tirar essa realidade da tua mente, do teu coração. Você é filho de Deus. Aleluia. Versículo 5. Eis que eu sou. Mais uma vez ele diz, eu sou o Senhor. E não existe nenhum outro além da minha pessoa. Aí ele diz de novo, não há Deus. Pela terceira vez. E ele continua dizendo, eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem eu sou. Você vê que somente aí, só 3 vezes ele fala que ele é e que não há outro. No versículo 6, para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Olha, mais uma vez, não há ninguém além dele, não há nada nem ninguém além dele. Só ele é, ele diz, eu sou e não há outro além de mim. Aleluia. Depois ele diz, eu sou o eterno e não existe nenhum outro além de mim, pela 5ª vez. Aleluia. Versículo
7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Versículo 8. Gotejai o mais elevado dos céus, fazei com que chova justiça, derramem-na em abundância as nuvens, abram-se a terra e produza a salvação. Ao mesmo tempo, faça a terra brotar a retidão. Eu, o Senhor, a criei. Mais uma vez ele diz, eu, o Senhor, só Ele é Senhor. Ele é o Senhor, ou seja, esse Senhor, ele pode ser o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais que suficiente. Esse Senhor pode ser o Eterno, aleluia, aleluia. 9, ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura o barro pode reclamar ao oleiro, que é isto que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra tuas mãos. A obra pode dizer isso? De forma alguma. Nós não podemos contestar nada contra o Senhor. Amém? Versículo 10. Ai daquele que insurge ou se revolta contra o seu pai, alegando, que é isto que geraste? Ou se volta contra a própria mãe, dizendo, que é que dás à luz? Versículo 11. Assim, pois, declara o Senhor, o Santíssimo Deus de Israel, o teu Criador, o meu, o seu, Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador. Vós me perguntais sobre os eventos futuros. Futuros? Quereis saber sobre os meus filhos e sobre as obras das minhas mãos? Versículo 12. Eu que fiz a terra e nela criei o ser humano. A minha mão estenderam o céu e todo o exército dei ordem. Olha, Deus não criou a terra, amados, para não estar habitada. Deus criou a terra com o propósito de nos colocar dentro. E nós dentro dessa terra, para nós fazermos algo, nós sermos a luz e sal da terra, fazemos a diferença e representar aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Amém? 11, ele diz, o 13, eis que eu suscito Ciro em justiça e aplanarei todos os seus caminhos. A palavra de Deus é que aplana os nossos caminhos. Amém? As nossas veredas. Pois as veredas do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia, até chegar a ser um dia perfeito, claridade plena, ou seja, revelação de Cristo aqui na terra. A expressão exata de Cristo aqui na terra. Aleluia! Eis que eu suscito a Ciro em justiça e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não exigirá pagamento algum, nem pedirá qualquer recompensa, afirma Adonai. Aleluia. Vamos lá para o versículo 14. Assim diz Yahvé, a riqueza do Egito e as mercadorias de Cuxi, da Etiópia, e aqueles sabeus, gente altas e fortes, que o povo de Sebá passaram para o seu lado, serão de tua propriedade e te seguirão, virão acorrentados e se prostrarão diante de ti, e te implorarão, em verdade Deus está contigo, e não há outro, mais uma vez, pela 7ª vez, não há outro, pela 8ª vez, não existe nenhum outro Deus, não existe outro Deus pela 8ª vezes. 15, aleluia, com certeza tu és um Deus que te concedes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Todos os que modelam e anunciam ídolos haverá de ser humilhados e se decepcionar, juntos cairão frustrados. Ele está falando que todas as pessoas que modelam, que criam imagens de escultura e as adoram, está dizendo que serão frustrados, serão decepcionados, porque clamarão e ele não ouvirá e não responderão. Amém? Pelo contrário, ele vai depender de seres humanos para que possam carregar. Amém? Aleluia! 17, mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Não serei jamais envergonhado nem decepcionado por toda a eternidade. Olha para mim, você que está em casa, você que confia em Deus, você que confia na sua palavra, você que tem comunhão com o Espírito Santo, jamais serão envergonhados, nem decepcionados, nem frustrados. Porque o Senhor, Ele não muda, Ele é imutável, Ele é verdadeiro, a sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade absoluta. Aleluia. Se tiver alguma coisa errada na minha vida, o problema está comigo e não com Deus. Se tiver alguma coisa errada na sua vida, o problema está com você e não com Deus. Saiba disso. Aleluia.
18. Porquanto assim declara o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. De novo ele fala pela 9ª vez, eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. 19. Não falei em segredo nem em algum lugar obscuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me por nada, nem sem sentido. Ora, eu, o Senhor, falo a verdade, eu proclamo o que é reto. Aleluia, ele proclama, ele fala o que é reto. Amém? Ele fala de novo, eu, o Senhor, ele dá a garantia dele mesmo, pois ele não tendo por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Aleluia, aleluia. Versículo 20. Reuni-vos e vinde agora mesmo. Chegai-vos todos juntos, vós os que escapaste às nações. São pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. Todos aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, outros metais, que rogam e suplicam a deuses que não têm qualquer capacidade para ouvir, tampouco pode salvar alguém. 21. Anunciai e trazei as vossas provas e razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo o proclamou? Porventura não fiz eu, ele fala mais uma vez, porventura não fiz eu, pois não há outro, pela 10ª vez ele diz que não há outro. Senão eu, Deus justo, mais uma vez ele diz, eu, Deus justo e Salvador. Mais uma vez ele fala, não existe outro além de mim. Agora 22 ele faz um convite. Olhai para mim, a pessoa, e sede salvo vós todos os limites da terra. Porquanto, mais uma vez, eu sou Deus e não há outro. Porquanto, olhai para mim, pessoas, para minha pessoa, e sede salvos vós todos os limites da terra. Porquanto, eu sou Deus e não há outro. Quantas vezes, eu acho que já umas 12 vezes ele fala que só ele é Deus e que não há outro. De 10 a 12 vezes ele diz que ele é Deus e não há outro. E ele faz um convite, olhar para mim. Agora eu pergunto, para quem você está olhando? O que você está ouvindo? Amém, amados? Porque a gente sabe que em tempos como este que nós estamos vivendo, há umas placas levantando e falando crise, placa de crise, sabe? Placa dizendo que caos. Placas falando sobre enfermidade, placas levantadas dizendo morte, morreu não sei quanto ali, morreu não sei quanto acolá. As placas levantadas. E ele faz um convite, olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Ele faz um convite, olhai para mim. Sabe, tem placas levantadas, mas tem um outdoor levantado dizendo, olhe para mim, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais que suficiente, olhem para mim e serei salvo. E você sabe que no original essa palavra salvo diz respeito a sozo ou soteria, né? Que quer dizer cura, saúde, salvação, preservação, prosperidade. Para onde é que você está olhando? O que é que você está falando? Por que você está sendo influenciado nos dias como esse? Porque tem placas, e eu acho que, com certeza, o outdoor chama mais atenção do que placas. Mas tem pessoas olhando somente para as placas, né? Crise, caos, morte, doenças, enfermidades. E um outdoor bem grande, dizendo, olhai para mim e sede salvos. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso e mais que suficiente. Aleluia! Para onde você está olhando? Onde estão os teus olhos estão fitos? O que você está considerando? Aleluia. Onde há um convite maravilhoso. Você leu comigo aqui nessa passagem. Só em Isaías 45, há de 10 a 12 ou mais vezes. Ele falando que só Ele é Deus e não há outro. Eu sou e não há outro. Eu sou aquele que abre porta, que rompe. Eu sou aquele que dá riquezas ocultas. Aleluia. E num tempo como esse, a gente vê muitas pessoas se defiando porque tiraram o alvo da palavra, do Senhor, e colocaram os olhos fitos em outras coisas, em outras fontes, em outras informações. Aleluia. E onde aqui, amado, está toda a condição, a palavra de Deus é a verdade absoluta, e é toda a condição de Deus para que nós possamos viver bem. Toda a condição de Deus.
Toda condição que Deus nos dá para viver bem é pela sua palavra. Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz: com o seu divino poder, ele já nos deu tudo que diz respeito à vida. A vida. Eu acho que para a gente viver uma vida, eu acho que saúde faz parte do pacote. Amém? Aleluia. E está tudo disponível, amado. Agora, pelo conhecimento que nós vamos usufruir dessas verdades, nós vamos usufruir dessas informações, porém verdadeiras da parte de Deus, dos seus conselhos, das suas promessas. É pelo conhecimento. Amém, amado? E quando eu falo conhecimento, não somente aquele conhecimento superficial, aquele conhecimento superficial que a pessoa lê algo, decora, escuta ministrações, ou lê alguns livros, mas esse conhecimento é um conhecimento pessoal, é uma intimidade pessoal de você com a palavra. Qual é o tempo que você gasta com a palavra? Ou quando você se acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É pegar a Bíblia ou pegar o celular? Qual é a primeira coisa que você faz? É orar em outras línguas ou pegar o celular? Porque quando, amado, nós oramos em outras línguas, nós temos tempo com a palavra de Deus, amado. Vai vir revelações pessoais. Deus vai falar conosco coisas pessoais, coisas que Ele vai revelar algo para a gente. Como diz o profeta Tibi Joshua, ele diz que a oração é mão de via dupla. É uma mão de via dupla. Você fala com Deus e Deus fala com você. Então, Deus quer anunciar coisas. Amém? Até porque Jesus disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não vier, o Espírito Santo de Deus, ele não virá, e ele tem que vir. E quando ele vier, ele anunciará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos ensinará, ele lembrará o que ensinou, e ele anunciará as coisas que está por vir. Aleluia. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz que são 3 que não testemunham nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito. Os 3 são um. Então, é o Senhor, amado, que quer nos anunciar, é o Senhor que quer nos revelar. Não adianta eu ficar aqui em cima e falar algo, experiência de outras pessoas, se eu tenho algo que eu possa falar, de algo que aconteceu comigo, experiência que eu tive com Deus. Qual foi a experiência que você teve com Deus? Está entendendo, amado? Por isso é pelo conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento profundo, não é superficial. É aquele conhecimento que você tem, o conhecimento que você busca, você ora em outras línguas, você estuda a palavra, sabe? E você tem as suas próprias experiências. E quando você vai falar algo para alguém, você fala porque você tem entendimento. Você fala com entendimento, você tem experiência do que você está falando. Ou seja, você usufrui, você está usufruindo da presença, das revelações, da palavra de Deus. Aleluia. É esse nível de intimidade. Agora tem muitas pessoas, amado, que sabem falar tão bem de enfermidade, de doenças, porque são isso que eles passam tempo ouvindo, se associando com pessoas, ouvindo, até mesmo falando negativo, sabe? Lendo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém, amados? Aleluia. Então são as nossas experiências, amado. Então o Senhor diz: olha, olhai para mim. E olhar para Ele é olhar para quem? Olhar pela sua palavra, é orar em outras línguas, é considerar ministrações de homens de Deus. Sempre, nós temos o privilégio de todas as noites, nós temos homens de Deus e mulheres de Deus passando por aqui com uma boa palavra, amém, nos edificando, sabe? Nos fortalecendo espiritualmente. Agora da nossa parte deve haver uma valorização, uma consideração, atentar para aquilo que está sendo ministrado, para que um tempo como esse, nós não ficamos como vivem as outras pessoas que não têm esperança. As outras pessoas que não têm esperança. As pessoas que não têm esperança, nesse momento, estão pensando em desistir, estão pensando com desejo de suicídio, estão ansiosos, estão cabisbaixos, desanimados. Mas nós temos esperança. Amém? Nós não estamos só, o Deus habita em nós. Aleluia. Ele diz: olhai para mim e sede salvo, está disponível, o outdoor está disponível, olhai para mim e sede salvo. Vós todas nações da terra, vós todos, ele faz um convite a todos, pois ele não faz acepção de pessoas. Vós todos, termos ou nações da terra, olhem para mim, tirem os olhos, os ouvidos disso que estão sendo apresentado para vocês. Aleluia. Não quero negar os fatos. Há um fato que está acontecendo. É fato. Mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Sabe o que foi que Eliseu falou para o seu servo, Geazi? Ele disse: olha, Geazi, mais são que estão conosco do que o que está no mundo. Eu e você, eu e Deus somos maioria. Você e Deus somos maioria. Aleluia.
Olhai para mim e sede salvos. Nessa passagem, somente 12 a 13 vezes, amado, ele diz: olhai para mim, eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, eu sou Deus e não há outro. Para quem você está olhando? O que você está ouvindo? O que você está falando? Com quem você está se associando? O que você está lendo? Aleluia. Aleluia. Versículo 22. Olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós todos os limites da terra. Porquanto, ele, mais uma vez, ele diz: eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Sabe, quando a gente tira o alvo da palavra, a gente está desqualificando aquilo que Jesus fez na cruz. E o que Jesus padeceu na cruz não foi mentira nem foi em vão, amados. Foi verdade. Foi verdade. Ele sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para nos enriquecer. Certamente, verdadeiramente, Ele levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. E pelas suas pisaduras, você é sarado, nós somos sarados. Aleluia! Isso quer dizer que não vai sobreviver nós a algum tipo de enfermidade? Não, vai, mas não pode perdurar por muito tempo, amado. É uma ilegalidade. Isso é a mentira de Satanás. Amém, amado? Aleluia! E ele diz no 23, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo. Da boca dele só sai o que é justo, ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela, sabe? Ele vela por sua palavra, sabe? A Bíblia diz em Hebreus, em Provérbios diz que quando nós falamos alguma coisa, nós estamos enredados por aquilo que nós falamos. Se Deus vela porque Ele está enredado pelas suas promessas. Ele vigia, Ele cuida daquilo que Ele prometeu. Amém, amados? Então ele diz, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Sabe o que é que ele está dizendo? Que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessará. Vai confessar o quê? É o diabo. Imagina, o Satanás ajoelhado com as mãos para trás e dizendo, realmente, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores para a glória de Deus. Imagina essa cena. Satanás ajoelhado com as mãos para trás e dizendo, realmente, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores para a glória de Deus. Se Satanás vai dizer isso, amado, nós devemos abrir a nossa boca para glorificar o nosso Deus e Pai. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amados. E ele diz no versículo 24, de mim se comentará, tão somente no Senhor a retidão, justiça e poder. Realmente, amado, somente dele a justiça, retidão e poder. Ele é poderoso, amado. Ele é poderoso. Então, amado, devemos olhar para esse Deus forte e poderoso que é o meu Pai, o seu Pai, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o mais que suficiente, e não olhar para o que Satanás apresenta, levantando suas placas e falando caos, crise, morte, enfermidade, e para tudo e fecha tudo. Aleluia. O pastor Adilson falou algo tremendamente aqui. Ele disse que nós devemos, em outras palavras, ele estava falando para nós já começar a gerar por dentro. Gerar por dentro. O que é gerar por dentro? É você já se ver fazendo algo. É você já se ver cultuando. É você já se ver pulando na presença do Senhor. É você já se ver cantando louvores. É você já se ver no culto, na unção coletiva. Isso é gerar por dentro. Você tem gerado alguma coisa por dentro? Gera por dentro. Já se veja isso. Aleluia. Amém, amados? Quando isso acontecer, você vai pensar, rapaz, eu acho que isso foi um déjà vu. Eu já vivi esse momento. Você já viveu esse momento, porque você já gerou antes. Sabe, quando eu fui abençoado com o carro, e a gente fez a primeira viagem. Quando a gente fez a primeira viagem, eu estava viajando, e quando chegou em determinado momento de lugar, né, eu me lembrei daquela cena. Eu digo, eu já vi essa cena antes. Porque antes de ter o carro, eu já me via juntamente com minha família numa BR dirigindo. Aquela cena eu vi antes. Porque eu já gerava por dentro. Então, amado, começa a gerar por dentro.
Gerar por dentro é você já se ver fazendo algo. É você já se ver num culto coletivo, na unção coletiva, num culto presencial. Amém, amado? Porque o nosso Deus, Ele é Deus e não há outro além dEle. Ele é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente, além daquilo que você pede ou pensa. O que é que você pensa? O que é que você pede? Ele pode fazer muito mais além. Aleluia. Aleluia. 24 para finalizar. O tempo passa rápido. De mim se comentará tão somente no Senhor a retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados, todos que se revoltarem contra eles. Sim, todos que se revoltarem contra o Senhor, amados, serão frustrados. Por quê? Estão se revoltando, estão se rebelando contra ninguém não, né? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais que suficiente. Aleluia. 25, mas no Senhor, em Yahvé, o Senhor, serão declarados justos todos os descendentes de Israel, e nele exultarão com grande júbilo. Aleluia! Você é justiça de Deus, amado. Se alegra com essas verdades. A Bíblia diz que você é justiça de Deus. Você é embaixador da parte de Deus. Você é aquele que representa os céus na terra. Aleluia! Você é filho de Deus. O Criador dos céus e da terra é o seu Pai. Aleluia! O Criador dos céus e da terra é o meu, é o seu Pai. Amém, amados? Então, coloca os teus olhos fitos nesse outdoor. Olhai para mim em todos os termos da terra. Olhai para mim e sede salvos. Está disponível para você. Cura, saúde divina, nada vai fechar, nada quebrado, nada faltando. Prosperidade, sabe? Preservação. Aleluia. Ele não mente. Apenas nós devemos colocar os nossos olhos nele, nesse outdoor, na sua palavra. Amém? E não nas placas que Satanás está levantando, amados. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela sua vida que está aí do outro lado toda noite com expectativa em receber da parte do Senhor por esses canais que passam por aqui, né? E louvar a Deus pela sua vida e por toda a sua família também. Amém? Eu quero passar essa palavra, quero passar a oportunidade para o pastor Adilson, para ele. Eu sei que o pastor Adilson ele é cheio, ele tem uma facilidade de resumir as coisas. Eu gosto muito quando ele sobe e resume as coisas, né? Porque a gente aprende mais, vê mais revelações. Então eu gosto sempre de terminar, sempre que ele está por aqui, sempre no horário certo, para comer um pouco mais. Amém? Aleluia. Eita glória. Rapaz, a gente vai acompanhando aqui na página, né? E a gente percebe as pessoas recebendo do Senhor. Eu sei que se você considera isso, né? Como a gente falou, aquilo que você considera, Deus vai te trazer entendimento. Vai nos trazer entendimento na realidade, para que a gente viva isso, né? Eu sei que a gente vai vibrar com essa palavra todas as vezes que ela for ministrada, mas nós precisamos reter firme, né, aquilo que a gente recebe, para que a gente se mova nisso, né, e a cada dia possa não negar os fatos, não negar a situação adversa, mas entender que existe um eu sou ao nosso favor, querido. E nós precisamos nos apegar a isso, para que a cada dia nós possamos continuar avançando. A cada dia eu vou olhando para a palavra, né, e a gente vai vendo que viver uma vida pela fé não nos indica estar isento de problemas, mas nos dá uma convicção de que os problemas que se levantarem nunca serão maior do que o eu sou que está ao nosso favor, operando ao nosso favor. E é isso que a gente a cada dia precisa entender, para que a gente se mova em todo o tempo. Porque é como a gente ouviu essa noite, querido, né? Aquilo que o profeta Isaías estava mostrando para aquele povo era que existia um Deus Todo-Poderoso que sempre vai velar pela sua palavra, sempre vai se mover em favor daqueles que o buscam, com uma consciência de que não importa o gigante, não importa o exército, não importa a situação que venha contra ele. Ele tem consigo, né, o maior. E é isso que a gente precisa a cada dia entender, para que a gente se mova nisso, né? Eu não sei como você ouviu hoje, mas eu fico ouvindo, poxa vida, eu preciso ir a Deus em oração com essa consciência
Eu estou indo ao eu sou, àquele que não tem outro como ele, aquele que não tem outro mais poderoso do que ele, aquele que não tem outro que consiga, né, deter o seu poder. Então a gente precisa ir a Deus com essa visão no nosso coração. Nós não estamos indo, irmão, a um Deus somente para cumprir uma tabela de oração, somente para cumprir alguns pré-requisitos, porque temos o nome de crente. Eu gosto muito dessa passagem e queria lê-la ainda com você, Atos capítulo 4, ou é capítulo 5, eu vou chegar lá para a gente ver isso. Aleluia! Atos dos Apóstolos. Jesus, Tu és bom. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler com você Atos capítulo 4, né? A partir do versículo 23. Eu queria deixar você bem contextualizado dentro disso que a gente vai estar falando aqui para encerrar. Os apóstolos, por causa da cura do coxo, né, da Porta Formosa, foram presos, pressionados, ameaçados de morte, para não falar mais no nome de Jesus, para não ensinar mais no nome de Jesus. E as pessoas, não tendo mais argumento para mantê-los presos, decidiu soltá-los. E o interessante que eu acho é isso aqui, versículo 23 diz assim: soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes dissera os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Ouvindo eles isso, juntos, levantaram a voz a Deus. Agora preste bem atenção aqui. Eu acredito que em nossos dias, né, poderia ser que a gente dissesse: pessoal, olha, a coisa está complicada, estão querendo fechar tudo, estão querendo nos impedir de pregar a palavra, estão querendo a cada dia essa pandemia aumenta, que não está aumentando, graças a Deus. Mas se todas essas ameaças estivessem soprando no nosso ouvido, como está soprando no ouvido de muitas pessoas, o comportamento deles precisa nos inspirar para isso, né? A consciência de quem é o eu sou leva a pessoa a ter uma atitude diferente. E o interessante é porque ele diz assim, né? Soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e os líderes religiosos. Ouvindo eles isso, juntos levantaram a voz a Deus em oração, dizendo assim: Senhor, Tu és o que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E eu fico pensando nisso, que começo de oração poderoso, né? Porque se fôssemos muitos de nós, ia dizer: Senhor, tem misericórdia. Senhor, faz alguma coisa. Ó Senhor, eu não tenho força. Ó Senhor, Tu sabes que eu sou fraco. Tu sabes que eu não sou nada. Tu sabes que eu sou pó. E nós sabemos que muitas pessoas poderiam começar orando assim. Mas esses homens, mesmo debaixo de uma pressão, de ameaças, de rumores de morte, quando eles se levantaram em oração, eles disseram: ó Senhor, Tu que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito que eles tinham um pouco de consciência de com quem eles estavam falando, de a quem eles estavam indo. Um Deus que fez todas as coisas, querido. Então essa, eu acredito que deva ser a nossa consciência a cada dia de uma forma maior. E a Bíblia diz que o resultado dessa oração aqui foi tremer o lugar onde eles estavam reunidos, irmão. Porque eles começaram a oração consciente do Deus Todo-Poderoso. Eles não foram a Deus somente mostrando, apresentando as suas debilidades e fraquezas e deficiências que todo mundo tem. Não, querido. Eles foram engrandecendo ao Senhor. Então, como tem sido tua oração desses dias, querido? Hoje a gente ouviu aqui, se não me engano, 14 vezes, o Senhor falando para um povo
e hoje ecoando em nós: eu sou o Deus Todo-Poderoso, não há outro além de mim, não há quem possa me resistir, não há outro igual. Então, querido, esses homens, eu acredito que eles, por lerem aquelas coisas, eles não foram a Deus como muitos de nós vai hoje ainda, mas eles foram exaltando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, reconhecendo o seu poder, e isso move-nos a cada dia a desejar ter uma vida, né, de oração, de comunhão com o Senhor, porque não estamos indo com incertezas. Eu ouvi uma frase hoje: se você ainda não tem convicção do que você vai orar, é melhor você nem orar, porque você corre o risco de viver uma vida frustrado, porque a partir do momento que você libera a sua palavra aqui nessa terra, crendo com o seu coração, é ativada uma resposta no céu a seu favor, querido. E a gente precisa se apegar a essas verdades a cada dia. Aleluia, aleluia. Então eu queria que você ficasse de pé. Eu acredito que você pode ficar de pé na sua casa, para nós agradecermos ao Senhor por esse culto, né? Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo teu operar essa noite, trazendo mais clareza para nós de quem tu és. É por isso que a tua palavra diz que aquele que te busca, acha, quando busca de todo o coração. Pai, muito obrigado pelo teu operar essa noite. Eu creio, Pai, em pessoas, em casais, em famílias, sendo sacudidos por essa palavra, Senhor, sendo despertados para a tua grandeza e o teu poder e a tua disposição para agir a favor daqueles que te buscam, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, olha, como vocês já sabem, né, a nossa igreja, ela está aberta durante a semana só na parte da tarde. Então você pode vir aqui e você pode ofertar ou dizimar, ou até mesmo se você necessita de algo. Nós temos aqui alguns alimentos, alguns mantimentos, temos aqui algumas roupas, né? Então você: pastor, tá meio complicado nesse tempo, e eu posso te dizer, isso não é algo que vai envergonhar você, mas eu posso te dizer uma coisa: existem etapas na nossa vida que nós vamos ser socorridos, e existem etapas na nossa vida que nós vamos ser o socorro para pessoas. Então não te constrange por isso. Se você: pastor, olha, graças a Deus eu tenho me movido, Deus tem operado ao meu favor, eu desejo fazer alguma doação de alimento. Nós iríamos fazer uma ação hoje, né, com o evangelismo para agasalho e um sopão. E por conta dessa quarentena mais rígida, a gente está pegando algumas informações aí, se a gente pode estar saindo à noite para alcançar essas pessoas. Mas eu acredito que nessa próxima semana, com todas as informações certinhas, a gente vai sair e vai alcançar algumas pessoas que estão nesse momento em uma calçada, debaixo de uma marquise. E nós sabemos a necessidade de uma pessoa assim também ser alcançada. Então, ora por isso, gera isso no teu coração. Talvez você nem: pastor, eu não posso ir, eu quero ficar resguardado. Está tudo bem. O que eu posso fazer? Doa agasalho ou alimento, para que a gente possa socorrer outras pessoas também. Amém, queridos? E se você deseja ofertar e dizimar: pastor, olha, eu não estou saindo muito de casa, alguma vez ou outra eu vou na lotérica, ou faço algum pagamento online. Então você pode dizimar e ofertar através dessa conta que está aí, né, no rodapé do vídeo. Essa é uma conta provisória do nosso ministério. Nós estamos tramitando algumas coisas, né, que tem alguns órgãos que estão inativos nesse tempo. Então uma delas é a conta do nosso ministério. Mas eu posso te garantir, querido, que você está diante de pessoas que levam isso a sério, né, com relação a finanças do ministério. Então, você pode ofertar e dizimar nessa conta, e você vai estar reconhecendo o Senhor também nessa área que é as suas finanças. Tá bom, queridos? Amanhã nós temos o nosso culto de família, e eu tenho uma nota no meu coração para a gente fazer um louvorzão. Então, afasta as cadeiras logo cedo, pois a gente vai estar celebrando
com a nossa família amanhã também. E vamos receber uma palavra poderosa. Então fica ligado, convida pessoas para esse momento. Hoje tem uma boa turma nossa, né? Daqueles que você pode não estar vendo algumas pessoas aqui presentes online, porque tem uma boa turma nossa assistindo aula de consagração da Escola de Ministros, que é online também, tá bom? Mas são pessoas que estão recebendo do Senhor. Então, aleluia, é isso aí, fica na paz, tenha uma noite abençoada e que você possa ter um final de semana poderoso. Eu sei que um filho de Deus não precisa de muita coisa para obedecer algumas normas que são estabelecidas. Então que o Senhor continue guardando a sua vida, a sua casa e a sua família, em o nome de Jesus, amém? Aleluia! A graça e a paz aí para todos que nos assistiram até agora, que você possa reter a palavra que você recebeu. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas os seis reis.